Agora vamos falar um pouco mais sobre o Museu Vivo na cidade. E nada melhor de trazer esse assunto, falar um pouco mais, o nosso museólogo Anderson Moreira. Muito bem. Anderson gostaria de saber como foi a criação do Museu Vivo na cidade. Na verdade, eu sempre gostei de teatro, desde criança. E eu trabalhava no Forte São Marcelo. E lá no Forte São Marcelo haviam 3 temas de exposições: Memórias do Mar, Memórias do Forte e Memórias da Cidade. Então surgiu a ideia, por que não teatralizar a visitação ao Forte São Marcelo? Daí surgiu o projeto Arte Forte. Nesse projeto, nós convidamos Chiara Colina para fazer a direção do espetáculo Memórias do Forte. Era um espetáculo itinerante. Sim. Os alunos, os visitantes, interagiam com o elenco, e o espetáculo contava 3 séculos de história da Bahia. Começava com a chegada dos portugueses, porque tem as Memórias do Mar. Também falava da Baía de Todos os Santos, os ataques dos piratas. Contava a história do forte. Tinha os prisioneiros, as batalhas, os levantes que houve na cidade. E, por fim, Memórias da Cidade, que terminava com a chegada da família real e a abertura dos portos. Pessoal, bom dia. Bom dia. Estamos indo para o Forte São Marcelo. Hoje é um dia diferente, um dia especial. Vocês participarão do projeto chamado Arte Forte. Mais que o espetáculo, né? Para as crianças começa na escola. Quando o ônibus vai pegar, os monitores vão lá trazer esse passeio, passa por aqui, por esse espetáculo com esses personagens históricos, elas conhecerem a história dessa forma, né? Através do teatro, né? Com a coisa mais presente, mais viva. Senhoras e senhores recrutas, sejam bem-vindos ao Forte São Marcelo. Eles têm um personagem que é o personagem que conduz toda a história dentro do forte, que é o Arauto, que é feito por Cláudio Machado. Então ele é o único personagem que transita entre o presente e o histórico, né? E o passado, que na verdade aqui ele não é um passado fixo, digamos assim. A gente dá um passeio por 3 séculos da história da cidade. Começou a ser construída em 1812 e só foi concluído em 1814. Estão todos convidados a conhecer esta majestosa fortaleza. Afinal, os senhores farão parte da nossa história e do nosso Museu Vivo. Nesse momento aí das cenas, teve alguma dificuldade, alguma coisa assim? Como é essa criação do roteiro, na verdade? A gente pode trazer esse assunto aqui. Podemos sim. Para fazer o roteiro, eu fiz uma pesquisa. Pesquisei quais seriam os personagens inseridos na época histórica em questão. Então, por exemplo, nós começamos com a chegada dos portugueses e eu li sobre o tema e tive que criar os diálogos com base no que eu pesquisei, com base nos documentos, não é? Então, havia um personagem, o narrador do espetáculo era o Arauto. Era ele que conduzia todo o público, quem conduzia o público entre as cenas, entre os séculos. E os atores, eles chegavam a interpretar 3, 4 personagens no mesmo espetáculo, não é isso? Exatamente.
Aí agora, você que fez parte do espetáculo, eu quero te fazer uma pergunta. Você chegou a fazer vários personagens nesse Recruta, fiz André Rebouças, já fui Cabral, fiz o Padre também, fiz um misto, já passei por vários personagens aqui no Museu Vivo na cidade. Me ajude! Eu não quero ir! Aqui, você vai aprender a ter respeito e disciplina. Quando me dirigir a palavra, é sim, senhor! Meu senhor! Como foi transitar entre os personagens? Porque você, né, a gente não usava máscara, nós não trocávamos a maquiagem, não havia uma caracterização. A gente mudava de figurino, né? Mas obviamente que todo mundo que estava assistindo a gente sabia que era a gente mesmo. Mas a gente busca trazer algumas diferenças, né? Um corporal diferente, uma forma de falar diferente, para a gente poder dar aquela característica específica para cada personagem. O próprio cenário contribuía com a nossa apresentação. Por exemplo, tinha uma cena que era Sabino Vieira preso, né? Sabino Vieira preso numa cela do Forte São Marcelo. Então os alunos entravam na cela. Sim. E realmente, lá, como o local era úmido, né? Úmido, apertado. Então quem entrava acabava se sentindo realmente numa prisão, porque era uma cela. Eu me chamo Francisco Sabino Vieira, sou médico e jornalista. Francisco Sabino Vieira, líder da revolta Sabinada, que foi uma insurreição contra o governo regencial. E por que o senhor está preso, senhor Sabino? Eu estou preso porque o Brasil está sendo conduzido por um governo regencial, déspota e excessivamente centralizador. E a Bahia não deve aceitar isso. E eles ficavam bem dentro da cena mesmo. Eles curtiam muito. Na hora o ator que fazia tava lá, gritava revolta Sabinada. Eles iam na mesma garra, na mesma força, saíam lá, ó, gritando, entrando mesmo na nossa história. Uma forma gostosa de se aprender, né? História em forma de arte. E nesse espetáculo, eu interpretava o Dom João VI. Era interessante ver a reação dos alunos, do público que nos via, né? Então você via os atores todos em cena. Tem uma cena muito engraçada, né? Aquela que você tá falando, de repente a gente lá na hora falou, meu Deus, o que é que Anderson tá falando? Deu uma embolada que nem a gente entendeu. Começou assim, né? Porque eu peguei a carta de Dom João VI, a carta da abertura dos portos, e inseri no texto, né? No texto do espetáculo. E sempre nessa parte eu esquecia, dava um branco. O que eu fazia? Lembrava de algumas palavras e começava a embolar. Embolava, aí a diretora falou assim, ficou bom. Então eu continuei fazendo. Então eu começava a embolar e ninguém entendia realmente. Os alunos perguntavam, o que ele está falando? Ele está falando o quê, né? O Brasil de outrora já não pode mais ser considerado mesmo, atendendo à solicitação da minha real presença, sobre essa entrevista com essa putaria que eu trouxe meus vassalos, da minha real fazenda, do serviço a ordenar e terrível improvisadamente os temas da do Brasil, todos os quaisquer gêneros estão exportados em navios estrangeiros. Assim sendo, declaro abertos os portos do Brasil às nações amigas! Isso é uma coisa muito importante pra gente levantar aqui, viu? A questão do improviso. Porque nós, atores, nós sabemos o que tem no texto. Vocês que estão assistindo a gente não têm, conhecimento o que é que a gente vai falar. Portanto, se a gente trouxer um erro, a gente não precisa se desesperar. Traga uma tranquilidade, como o Anderson fez isso. Trouxe isso pro personagem dele, que acabou gerando e ficando uma marca da apresentação. A gente também fez inúmeras outras apresentações, como desfile, no 7 de setembro, 2 de julho. Fizemos também um espetáculo no qual que marcou muito pra mim, que é o 13 de maio, né? A abolição da escravatura, onde eu fiz o feitor. Gente, esse personagem tem uma carga dramática muito forte. É uma cena no mercado escravo, onde eu ia vender esse escravo. E eu trazia bastante brutalidade, que as crianças ficavam assustadas comigo. Até aquele comentário que a menina foi nas redes sociais. Ai meu Deus, é o tio do mal. Mas, é um fator muito importante, né? Eu, pela minha construção do personagem que eu fiz, consegui levar a verdade pra ela. Sejam todos bem-vindos ao mercado de escravos. Vejam este negro. Um negro forte para trabalho. Verdade. E ele falou dos desfiles, como 2 de julho e 7 de setembro. Quando nós colocamos os figurinos e vamos desfilar,
nós estamos interpretando, porque na verdade não é fantasia que nós utilizamos. São figurinos feitos por figurinistas, como na época o saudoso Miguel Carvalho, né? Adereços de Maurício Pedrosa. Então, nós assumimos os personagens e atuamos no desfile, porque toda a postura, por exemplo, se ele faz um soldado, ele tem a postura de soldado. A Maria Quitéria, a Maria Filipa, a Joana Angélica, os dragões da Independência, o Dom Pedro I, então todos eles mantêm uma personagem. Nós fazemos a pesquisa, para pesquisar inclusive a postura. Então, na verdade, é o teatro itinerante. Nos desfiles nós não temos textos, mas utilizamos toda a nossa expressão, a expressão corporal, a postura, né? Que a postura é muito importante no teatro. Saindo do Forte São Marcelo, nós também montamos espetáculos em outros espaços, em outros sítios históricos, como por exemplo a Catedral Basílica de Salvador. E lá nós fizemos a coroação de Dom Pedro. Foi interessante porque teve o coral, teve a orquestra sinfônica, atores, até mesmo a banda do Exército participou. Muito interessante isso, viu? E não só na Catedral, como você falou, a gente foi indo em diversos centros históricos, fizemos também no Palácio Rio Branco, no Farol da Barra, no Forte São Diogo, fizemos a reinauguração do Forte da Fortaleza do Morro de São Paulo. Isso, me fugiu aqui, me desculpe, mas é isso mesmo, um trabalho belíssimo que nós fizemos, como nosso espetáculo itinerante, né? A gente foi até o local e a gente faz essa apresentação. Quero também falar do espetáculo que fizemos, que foi na Câmara Municipal, que foi o 2 de julho, uma história de liberdade. Nós utilizamos as sacadas da edificação, o público passante parava para assistir. Então esse espetáculo ele retrata a luta da independência do Brasil na Bahia. Então tivemos a Maria Quitéria, Maria Filipa, Corneteiro Lopes, Joana Angélica, e foi magnífico, porque ver as pessoas passando pela rua, parando para assistir, é espetacular. Bem, Marcelo, também é interessante contar uma outra experiência. Como nós temos esse trabalho com teatro épico, fomos convidados 3 vezes para lançar novelas da Rede Globo, como por exemplo a novela Novo Mundo, Deus Salve o Rei. Deus Salve o Rei e Orgulho e Paixão. Em Deus Salve o Rei, eu tive que ver a sinopse da novela, para poder criar um roteiro com base na novela. Né? Exato. Foi no shopping aqui de Salvador, teve essa apresentação, onde foi contemplado aqui, as pessoas ganhavam convite, né, para assistir, que a estreia da novela foi dentro do cinema e tivemos a participação de uma atriz e o diretor também, se eu não me engano, estava aqui também para assistir. A gente fazia um pequeno trecho, a gente não, na verdade eu estava como telespectador deles lá, fui admirar o trabalho do pessoal, mas foi brilhante. A apresentação, o público assistia, ficava super entretido e depois ser contemplado com a estreia da novela, que foi maravilhosa. E nós também temos uma outra ação itinerante, que é Seguindo os Passos de João. A gente começa essa ação no Mercado Modelo e vamos passando por outros pontos da cidade, como por exemplo o Palácio Rio Branco, a Igreja da Sé, a Faculdade de Medicina, e vamos interagindo com as pessoas. Você gostaria de contar alguma coisa que você se lembra, que te chamou a atenção? Ali no Mercado Modelo, onde era o nosso início, né? A gente puxava uma música onde os turistas já ficavam envolvidos, né? Ou abre alas que o príncipe vai passar, ou abre alas que o príncipe vai passar, ele é o príncipe, ninguém pode negar. Ou abre alas que o príncipe vai passar. Ai, meu Deus do céu, eles ficavam encantados, seguiam com a gente, nessa festa que a gente fazia assim também, e a gente ia por cada momento que a gente parava ali na frente do elevador Lacerda, tinha texto, a gente explicava um pouco, depois mais em cima, ali na frente do Palácio Rio Branco, a gente falava mais, e assim a gente ia em cada lugar falando um pouco da história.
excelente, até porque aqui o fluxo de turistas, principalmente estrangeiros, é muito grande e a maior parte desses turistas, eles vêm aqui no sentido de descobrir um pouco mais da história da Bahia de Salvador, mais especificadamente. O mais interessante, ou na minha concepção, acho que o mais importante é que esse tipo de manifestação artística confere até um pouco mais de autenticidade à história daqui. Muito boa a peça, amei. Sou do Rio, vim aqui, não tinha ainda visto assim uma coisa de perto, tão expressiva, assim, tão bacana, viu? Os gestos foram todos ótimos, valeu, viu? Vai pro teatro, convida que nós estamos lá, tá todo mundo, viu? Coisa muito bonita da história do Brasil, né, que foi representado pelos atores aí. E nós somos de Mato Grosso, viemos conhecer a história real aqui em Salvador, na Bahia. É interessante, porque o nosso trabalho tem o objetivo de preservar a memória histórica do Brasil e da Bahia. E usamos a linguagem do teatro para fazer esse trabalho. Ah, por hoje é só, viu? Mas amanhã tem muito mais.